Olá, tudo bem? Mais uma vez. Nesse vídeo irei mostrar uma mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7. A primeira mensagem do anjo do Apocalipse 14, que diz bem assim: E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, o evangelho eterno de Deus é um só evangelho. Ou seja, evangelho significa boas novas. Então Deus ele tem uma boas novas para dar aos habitantes da terra, né? E esse anjo aqui, que diz aqui o anjo voando pelo meio do céu, simboliza pessoas que evangelizam aqui na terra. Isso Paulo deixa bem explicadinho no livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, versículo 13 e 14, que diz bem assim: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, uma pessoa que anuncia o evangelho, ela é considerada como anjo de Deus. Então, aqui no Apocalipse, quando fala que viu o anjo voar pelo meio do céu, está se referindo pessoas que proclamam a mensagem de Deus. E que mensagem é essa? A mensagem se encontra no versículo 7, que diz assim: Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deus aqui está chamando o povo, chamando nações, chamando todos para que temam Ele, para que temam ao seu nome. E o que é temer a Deus? Né? Temos que saber o que é temer a Deus. Segundo Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, temer a Deus é isso. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Ou seja, temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Não é simplesmente dizer com boca: eu temo a Deus, eu sou um servo de Deus, sou crente. Não. Temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus, né? Guardar os mandamentos de Deus. Em Salmo, né? Agora vamos para Salmo, porque Salmo tem mais textos que falam sobre o que é guardar os mandamentos, o que é temer a Deus, né? Temer a Deus. Em Salmo, capítulo 103, versículo 17 e 18. Olha só, o que é temer a Deus. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, sobre geração. No 18 diz: sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, meus amados, a misericórdia de Deus é sobre essas pessoas. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, porque quando você guarda os mandamentos, você está guardando a aliança eterna, como diz aqui no versículo 18 do Salmo 103, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Quem são esses que guardam a aliança de Deus? E sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. A aliança é os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Então, temer a Deus, ele pede para... Deus está chamando o povo, né, para temer a Ele, guardar os seus mandamentos.
Então, temer a Deus, quando a palavra de Deus fala, se refere a temer a Deus, simplesmente não é você nem eu que tenho que traduzir a Bíblia e querer falar as nossas próprias palavras, mas é Deus que tem que explicar o que é temer a Deus. E Ele pede para que eu e você guarde os mandamentos dele. Então, meu amado, temer a Deus lá em Apocalipse, que está clamando, né, para que o povo, nações, povos e línguas possam temer a Deus e dar-lhe glória. Então, temer a Deus, você só pode dar glórias a Deus quando você guarda os mandamentos de Deus. E não pense que isso é coisa de judeus, porque Deus não fez judeus, Ele fez o homem. Meu amado, vamos para outro texto, para nós vermos o que é temer a Deus. Em Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 8, versículo 6. Deuteronômio, versículo 8, capítulo 8, versículo 6, né? Perdão. Olha só o que diz. 8, 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Então você só pode temer a Deus quando guarda os mandamentos do Deus vivo. E no versículo 11 diz: guarda-te que não te esqueças do teu Deus, do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, quando uma pessoa esquece de Deus, são aquelas pessoas que não guardam o mandamento de Deus. Então, essas pessoas esqueceram de Deus. Então, por isso que Deus lá no Apocalipse 14, Ele pede para que as pessoas adorem a Ele, dê-lhe glória, né? Temam a Ele. Então, temer a Deus é guardar os mandamentos dEle. Então, Deus, Ele sabe que no fim dos tempos o povo ia esquecer dEle. Assim como o povo estão esquecendo, né? Esqueceram, na verdade. As igrejas não querem temer a Deus. Ela diz com um som bem alto, né? Senhor Jesus, mas só que eles não querem obediência para com Deus. A obediência deles são para preceito de homens, né? Doutrinas que vêm de homens e não doutrina que sai da Bíblia. Então eles não querem doutrinas que saiam das Escrituras. Eles querem doutrinas que venham de boca de homens. Então, meus amados, temer a Deus é você guardar os mandamentos de Deus. Então, meus amados, em Apocalipse, capítulo 14, olha só o que, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, Apocalipse, capítulo 14, no versículo 12 está escrito: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, a fé de Jesus. Nós temos que ter, meus amados, né, no coração os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus está sendo esquecido pela humanidade que se diz ser cristão. Então, os mandamentos de Deus, o povo de Deus é aqueles que guardam o mandamento de Deus, a aliança do Deus vivo, a aliança eterna. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a palavra de Deus, ela fala dos mandamentos o tempo todo. E as pessoas não enxergam os mandamentos de Deus porque eles querem enxergar a doutrina de homem. Então, meus amados, Deus está chamando você para que você tema a Ele, para que você tenha temor no coração dele. E você só pode ter temor no coração quando você guarda os mandamentos de Deus, né? Então, meus amados, o mandamento de Deus, eu gostaria de ler o mandamento de Deus, né? Já que nós estamos falando do mandamento de Deus, temer a Deus, é bom nós examinar, né? Aqui, aproveitar. Olha só o que diz aqui no... Vou ler todo, né?
Os mandamentos de Deus ficam em Êxodo, capítulo 20, no versículo 1 até o 17. Né? E no versículo 1 diz: Então falou Deus todas essas palavras, e dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, versículo 3. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O versículo 4 é o segundo mandamento, que dá continuidade no 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Olha só o que o 6 fala: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. E no versículo 7 diz, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E no versículo 8 até o 11 se encontra o quarto mandamento, que é esquecido por todo mundo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Engraçado que lá no Apocalipse fala que adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui está falando, porque em 6 dias, no versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus lá no Apocalipse 14, versículo 7, está falando que adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, e aqui fala a mesma coisa, né? Então Deus está fazendo com que nós leve a nossa mente para aqui os 10 mandamentos. Só que as pessoas não aceitam os 10 mandamentos, então não aceita Deus. Se não temem a Deus, vocês temem a homem, mas a Deus não. Deus ele levantou essa aliança para os homens obedecer a ele. Deus estabeleceu, né, essa aliança para que o homem viva, né, de acordo com os mandamentos dele, porque isso aqui é o caráter do ser humano, né? O ser humano tem que ter isso aqui no coração, né, para andar em temor com Deus, para com Deus. E no versículo 12 é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No versículo 13 é o 6º mandamento: não matarás. No versículo 14 é o 7º mandamento: não adulterarás. No versículo 15 é o 8º mandamento: não furtarás. No versículo 9 no versículo 16 é o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui são os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, meus amados, quando Deus diz que algo quando Deus estabelece algo, é para sempre, né? A lei de Deus é eterna. Os mandamentos de Deus também é eterno, porque são o caráter eterno de Deus. Aqui representa o caráter de Deus. Então, meus amados, Deus ele pede para que você tema a Ele. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E aqui nós encontramos aqui os mandamentos de Deus, né? Deus ele pede para que eu e você temam a Ele. Então, tema a Deus. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, em Salmo, finalizar aqui em Salmo, capítulo 33, no versículo 8, a palavra de Deus diz bem assim: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo,
Então, meu amado, temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Então Deus aqui está dizendo, olha, guarda os mandamentos de Deus, né? Aqui a palavra de Deus está escrita assim, guarda os mandamentos de Deus todo mundo, todos os habitantes da terra. Mas as pessoas, eles querem traduzir a Bíblia, né, com suas próprias palavras, dizendo que temer a Deus é você frequentar uma igreja, é você só dizer aleluia, glória a Deus, cantar para Deus. Isso daí não é temer a Deus. Temer a Deus é quando você guarda a aliança do Eterno, quando você está de comum acordo com os mandamentos dele. Então que você possa, né, andar sobre os estatutos de Deus. E que Deus tenha misericórdia dessa nação, porque está todo mundo rebelde contra o Criador. Fica na paz e que Deus esteja contigo.